Salmo 63, projeto Salmos. Vamos ler e meditar nos Salmos 63 e 64. O nosso propósito é lermos, meditarmos, salmodiarmos, cantarmos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos falar sobre isso, testemunhar, e como promete a palavra, que assim fazendo, seremos cheios. Versículo 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus. O salmista começa deixando bem claro que Deus é o seu Deus. Muitas vezes é o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus da minha família, é o Deus do meu pastor. Mas aqui ele deixa bem claro: ó Deus, Tu és o meu Deus. Isso fala de intimidade, fala de decisão e de intimidade. Eu tomei uma decisão e eu me entreguei ao Senhor, e Deus é o meu Deus, verdadeiramente Ele é o meu Deus. Não é simplesmente um Deus que eu ouvi falar, o Deus dos meus pais, de Abraão, de Isaac, não, é o meu Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Ele é o seu Deus? Você se entregou? Você tomou essa decisão? Você se rendeu? Você tem intimidade com Ele? Então, como salmista, nós podemos dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O salmista diz que Deus é o seu Deus. Hoje muitas pessoas dizem o Deus Criador, uma luz, uma energia, o Deus dos crentes, o Deus do meu pai, da minha mãe, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas nós precisamos, como o salmista Davi, dizer: eu me entreguei. E se você não fez isso até hoje, eu te convido a se entregar, a se render, a confiar, se derramar aos pés desse Senhor, e com fé, com ousadia, e dizer: eu já ouvi falar, mas eu não tive ainda nenhuma experiência. É o Deus de Abraão, é o Deus da minha família, é o Deus da igreja lá. Mas a partir de hoje, eu, de forma inteligente e consciente, tocado pelo Espírito Santo de Deus, eu me aproximo, porque para se aproximar de Deus é preciso fé. E com fé eu me aproximo, eu me rendo e eu me entrego. E com esperança, porque as histórias que eu ouvi é que Ele transforma vidas, Ele faz nascer de novo e escreve uma nova história. Por isso, hoje, neste momento presencial, nessa live, eu me entrego e eu digo: o meu Deus. E diga o seu nome. O Deus do Marcos. Diga Deus e o seu nome. Diga o Deus. Diga o seu nome. O Deus do Marcos. Eu não sei se Ele é o seu Deus. Se Ele é o seu Deus, diga o Deus do... Diga o seu nome. Diga o seu nome. Se você já fez isso, refaça, confirme, dê testemunho.
e diga: o Deus do Marcos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Todo-Poderoso, o possuidor dos céus e da terra. Ele é o El Shaddai, que amamenta, que alimenta, que supre, que protege, como uma mãe. Ele é o nosso Pai. Mas a partir de hoje, é o meu Deus. É o eu sou do Marcos. É o Criador do Marcos. É o abençoador do Marcos. É o Deus que cura o Marcos. É o Deus que amou o mundo de tal maneira, que me amou de tal maneira. É o Deus que amamenta, que supre, que cuida. É o nosso Pai, que nos chama, nos capacita e nos envia. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Nas vigílias Te buscarei. Se Ele é meu, eu vou buscá-lo. A minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja. Muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O salmista está dizendo que no deserto eu busco o meu Deus. No momento difícil, no deserto, onde não há água, eu vou buscar aquele que é a fonte da vida, aquele que é a água da vida, porque quando Ele esteve em nosso meio, Ele disse: quem tem sede, vinde a mim. Quando não tem água, Ele se manifestou e Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba de graça, porque eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. O salmista está dizendo que o busca e o adora no deserto, no momento difícil, no momento de escassez, no momento de sede. Ele busca o Senhor. Versículo 2: para ver a tua força e a tua glória. Ele busca para ver a tua força e a tua glória. Nós buscamos o Senhor para ver a sua força e a sua glória, como te vi no santuário. O salmista está dizendo: eu busco o Senhor no deserto, eu busco o Senhor no santuário, no tabernáculo, eu busco o Senhor na sua casa, eu busco o nosso Pai na sua casa. Ele é um verdadeiro adorador. Ele tem um Deus, e ele busca esse Deus no deserto e na casa do Pai, no tabernáculo, na igreja. Versículo 3: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Por que que ele busca no deserto? Por que que ele busca no tabernáculo, na igreja? Porque Deus é bom. E a bondade de Deus é melhor do que a vida, porque vai muito além dessa vida momentânea e passageira. A bondade de Deus dura para sempre. A misericórdia do Senhor alcança 1000 gerações. Como é bom buscar a Deus na sua casa. Como é bom sair da sua casa e vir buscar Deus no tabernáculo como salmista. Versículo 4: assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Ele está fazendo um compromisso. Não é só quando as coisas estão bem. Ele vai louvar a Deus em todas as circunstâncias. Ele vai bendizer o nome do Senhor, ele vai levantar as mãos e vai bendizer o nome do Senhor. Ele vai dar testemunho, porque Deus busca o solitário. Deus tira o solitário do deserto e coloca no meio de uma família, na casa do Pai. Nós buscamos a Deus e clamamos ao Senhor no deserto, e Ele nos resgata e nos leva a uma terra prometida. Ele resgata o solitário e coloca no meio de uma família, na casa do Pai, entre irmãos. Versículo 5: a minha alma se fartará
como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando nós buscamos o Senhor, nós temos vida em abundância. Tem tutano, tem gordura, tem prosperidade. Deus dá uma medida recalcada, sacudida e transbordante. E nós cantamos alegremente. Louvamos o Senhor, não só com os lábios, mas cantamos com todo o nosso coração. Louvamos ao Senhor. Versículo 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. O salmista nos ensina que nós buscamos o Senhor no deserto, buscamos o Senhor na casa do Pai e também na nossa cama. Antes de dormir, à noite, buscamos o Senhor. Quando me lembrar de ti na minha cama, não tem como nós dormirmos sem antes dizer obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração. Obrigado, Senhor, por suprir toda a nossa necessidade. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos derramadas e alcançadas. Obrigado porque mesmo no deserto, o Senhor é comigo. E o Senhor transforma o deserto em um manancial, em um campo florido e frutífero. O Senhor, na casa, nos abençoa, recebe o nosso louvor e nos enche de alegria. Na cama, antes de dormir, ele se lembra do Senhor. Ele passa o seu dia e ele agradece a Deus por mais um dia. Ele agradece a Deus pelo pão de cada dia. Ele agradece a Deus pelo livramento. Ele agradece a Deus pelas vitórias. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Versículo 7. Porque tu tens sido meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso auxílio, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Para Ele nós corremos no dia da angústia e com Ele celebramos no dia da vitória. 8. A minha alma te alegre de perto, a tua destra me sustenta. Intimidade, ao alcance da mão, para ser abençoado. 9. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Nós sabemos que a vingança pertence ao Senhor, e desde o princípio em Gênesis, Deus já deixou bem estabelecido no nosso pai da fé Abraão, dizendo: os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Deus cuida. Deus cuida. E aqueles que fizerem o bem a você, Deus os abençoará. E aqueles que te perseguirem, caluniarem, Deus cuida. Você não precisa levantar a sua mão contra o irmão. Você não precisa ter inimigos. A Bíblia diz: ore pelos seus inimigos. Ore por eles. Deus cuida deles. 9. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. E tudo que ele fizer, e tudo que ele falar, será colocado na balança. 10. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Eles vão morrer. Quando Saul começou a perseguir Davi, o salmista Davi, ele teve a oportunidade, por pelo menos 2 vezes, se vingar e matar Saul. Mas só de tocar em Saul, só de tocar nas vestes de Saul, o coração dele doeu, e ele falou: eu não vou tocar em um ungido do Senhor. Deus vai cuidar dele. Ele vai para uma guerra e ele vai cair em uma espada. Deus vai cuidar dele. Eu não vou me levantar contra aquele que está me perseguindo. Eu não vou usar a espada contra o ungido do Senhor.
E quando ele teve a oportunidade de matar, não matou. E teve uma outra oportunidade, não matou, mas ele cortou um pedaço da veste. E só de ter tocado na roupa do rei, o coração doeu. E ele falou: eu não vou fazer isso. Isso não faz bem para mim. Deixa Deus, Deus vai cuidar dele. E nós sabemos que o final de Saul, por ter perseguido Davi, o salmista, foi ter caído na espada. E na sua própria espada. Porque todas as armadilhas, todas as armas que usam contra nós, que forjam contra nós, eles mesmos cairão nas covas, eles mesmos serão pendurados na forca, eles mesmos cairão nas espadas que afiaram contra nós. Não se preocupe, Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você? Então isso significa que Ele continua cuidando de você. Você não precisa entrar em guerras, você não precisa se vingar, apenas continue a sua vida. Não toque em ninguém, não toque no ungido, siga a sua vida. Cairão a espada, serão uma ração, comida para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, fizer um voto, se alegrará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. O salmista termina este Salmo 63 falando de um juramento, de um voto. Mas ao rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará. Salmo 64. O Salmo 64 é um salmo profético e messiânico. É Davi falando da vida de Jesus Cristo, falando do seu ministério e daqueles que estão em volta, falando dos reis, sacerdotes que trabalham na casa do Pai. E ele começa: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Está falando de Jesus e do inimigo que o rodeava. Esconde-me do secreto, conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Ele está orando e ele está clamando ao Senhor por causa do inimigo. E ele pede: Senhor, me livre do homem maligno que pratica o mal, que planeja o mal. Versículo 11. Que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Os textos são tão proféticos que é aquilo que Jesus falou, que aquele que na antiguidade derramava sangue do seu irmão era homicida, e ele iria pagar pelo sangue derramado, mas que agora no novo tempo, na nova aliança, no tempo da graça, aquele que usa a sua boca e a sua língua como espada e palavras como flechas, ele é tão homicida quanto aquele do Antigo Testamento, que matava o seu irmão e derramava sangue inocente na terra. Aquele que fala mal hoje, ele é tão homicida quanto aquele do Antigo. E ele está falando, e ele está clamando, orando: ouve, Senhor, a minha oração, ouve as minhas palavras na oração. Me livra dessas pessoas que estão em volta, que estão na casa do Pai, e que tramam contra mim, planejam e falam mal, usam a sua língua como espada. 4, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro, disparam sobre ele repentinamente e não temem. 5, firmam-se em mau intento, falam de amar laços secretamente e dizem: quem os verá? As pessoas más, elas traçam planos maus contra os bons, os justos. Eles liberam palavras e usam a sua boca, a sua língua como espada, como flecha, porque eles perderam totalmente o temor a Deus. Quando Jesus esteve aqui, andando pela Terra Santa, a cidade da paz,
ele andava, subia ao templo, a Jerusalém, e os sacerdotes, os obreiros da época, tramavam planos contra ele, abriam a sua boca com palavras de morte, mas o Senhor os livrou, o Senhor o guardou, e eles fazem isso, porque eles perderam totalmente o temor a Deus. E é interessante que eles eram sacerdotes, os sumos sacerdotes, trabalhavam em Jerusalém, no templo, ensinavam a lei, oravam, mas eles tramavam o mal contra o profeta, usavam a sua boca para defamá-lo, eram homicidas. E o próprio Senhor disse: vocês são mentirosos e homicidas, como o pai de vocês, Satanás. E o mataram por inveja. E eles fazem isso porque, mesmo trabalhando para Deus, na casa de Deus, perderam o temor a Deus. Eles acham que Deus não está vendo. Quem os verá? Deus não está vendo. Versículo 6. Andam inquirindo malícias, inquirindo tudo que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles é o coração, são profundos. 7. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. Mas aqui, da mesma forma que aconteceu com Davi, aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é um princípio. Todas as pessoas que fazem planos maus, mesmo estando na casa do Senhor, sendo obreiro, fazendo mal, planejando mal, falando coisas más, eles mesmos tropeçarão na sua língua. Eles mesmos cairão em suas armas forjadas. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Aqui já começa a falar da segunda vinda do Senhor, e uma grande seta que virá contra o anticristo, o falso profeta e o homem maligno. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, porque da própria boca, a palavra diz que da própria boca de Jesus Cristo sairá uma palavra, e sairá uma palavra como seta, que irá destruí-los. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, ficarão espantados com a desgraça que acontecerá com eles. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. O Senhor deixa bem claro que o final do homem mau é a morte, que o final do homem mau é a condenação eterna, e que da mesma forma que eles tramam contra os verdadeiros trabalhadores, servos do Senhor, o Senhor os destruirá. Eles tramaram e liberaram palavras de morte, mas o próprio Senhor os ferirá com a palavra, com um decreto do justo juiz, e isso terminará com uma grande vitória. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Se coloque de pé. Coloque a mão sobre o seu coração.